Este vídeo oferece uma visão descritiva do nosso produto para que você possa entender exatamente a experiência dos nossos produtores. Também explica a lógica e a funcionalidade do nosso sistema. Você pode acessar nosso sistema Layers através do aplicativo da web ou móvel. Aqui você tem os links para baixar. Basta digitar o nome do usuário soja_demo com a senha anywaytogetfar. Com esse acesso de usuário, você pode ver algumas plantações de soja que existem no Brasil. A plataforma apresenta diferentes camadas visíveis. Tomemos como exemplo uma plantação localizada no Tocantins, Brasil. É uma plantação de soja irrigada e a fazenda chama-se Sementes Talismã. Possui aproximadamente 10.000 hectares, mas o cliente começou com um teste piloto de 2.300 hectares. O visualizador da EMAVE possui um mecanismo de pesquisa com o qual o cliente pode observar todos os talhões. É possível pesquisar e selecionar por cultura e ano. Aqui vemos um exemplo, que é para soja 2 e com todas as opções disponíveis. Em cada talhão, veremos o seguinte: monitoraremos via satélite a cada 5 dias e realizaremos uma série de voos de drone que nos ajudarão a calibrar o sistema e fornecer dados precisos como nenhum de nossos concorrentes. A ferramenta Layers é basicamente usada para fornecer 2 tipos diferentes de informações aos agricultores: gerenciar como trabalhar o campo e gerenciar o processo de vendas. No campo, o agricultor planta, fertiliza, rega, aplica pesticidas, herbicidas e finalmente colhe. Além disso, a fim de planejar o processo de vendas, as estimativas devem ser feitas sobre a quantidade e a qualidade da produção. A plataforma Layers da EMAVE fornece análise de precisão no nível de cada planta, que ajuda a gerenciar todo o ciclo econômico. Então, como funciona? Aplicamos uma combinação de dados via satélite e dados precedentes dos drones. Aqui você pode ver quando voamos o drone. Podemos selecionar os voos de drone ou dados via satélite. O sistema funciona primeiro criando um talhão que, uma vez digitalizado, pode ser visualizado. Esta visualização ocorre através do monitoramento por satélite a cada 5 dias. Mais tarde, mostraremos como criar talhões. Neste exemplo, vemos os dados de 5 de julho. Este monitoramento por via satélite nos permite fornecer ao agricultor uma imagem visual e o índice NDVI, que é a taxa fotossintética das plantas. Isso é semelhante aos serviços fornecidos pelos nossos concorrentes. Esses algoritmos fotossintéticos mostram uma cor azul para uma alta taxa fotossintética ou uma cor vermelha dada quando uma taxa é baixa. Essa camada básica fornece apenas informações sobre a variabilidade do campo como um mapa de cores, mas não fornece informações sobre o que está acontecendo com a planta em nível de nutrientes, irrigação, pragas ou em nível estimado de produção. Nosso sistema tem a capacidade de oferecer alguns passos a mais do que os nossos concorrentes. Em nível de satélite, fornecemos informações nutricionais sobre nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui vemos os níveis foliares de nitrogênio e fósforo. A escala de cores é sempre a mesma. O verde é ótimo, o azul é bom, o vermelho é inferior. Podemos, usando diferentes camadas, ver que neste caso o nitrogênio não está relacionado ao fósforo ou ao potássio, que são 3 macronutrientes diferentes que os agricultores usam para fertilizar a terra. Em seguida, analisamos o nível de estresse hídrico. Nesse caso, o estresse hídrico é importante porque a soja é uma cultura irrigada. Existem muitas culturas que não são irrigadas, mas aqui é importante saber se existe um problema devido à falta de água. A cor azul indica que tudo está bem. Também podemos comparar essas informações entre datas. Se compararmos entre uma data e outra, podemos ver, por exemplo, como o NDVI está mudando e que neste caso não mostra muita alteração. Isso permite que o agricultor veja como o campo muda de acordo com cada parâmetro. Como já mencionamos, usamos voos de drones para capturar dados, para calibrar o sistema com uma resolução muito mais precisa do que é possível via satélite. Neste caso, fizemos um voo com um drone para capturar um conjunto de dados de precisão com uma determinada data. Que tipo de informação é fornecida? Começamos com o RGB, que é basicamente um mapa visual com uma resolução de 8 centímetros. Isso é muito importante, porque trabalhar com essa resolução nos permite trabalhar em cada planta.
Em seguida, também calculamos com uma resolução de precisão de vigor do NDVI de cada planta. Primeiro remova o solo e as ervas daninhas, de modo que se possa aplicar os dados das culturas desejadas e tratar cada planta individualmente. Para ver exatamente como funciona, é mais fácil mostrar um pequeno exemplo em um campo de oliveiras. Voltaremos ao nosso campo de soja em seguida. Este é um exemplo de oliveiral. Podemos ampliar a imagem. Este exemplo mostra exatamente como o sistema identifica cada oliveira individualmente. Aqui, como se pode ver, trata-se de um oliveiral superintensivo. Se observarmos o vigor do PCD no nível fotossintético, podemos ver como eliminamos o terreno da amostra. Também eliminamos ervas daninhas e qualquer parte ausente que possa ter. Como cada pixel tem uma resolução de 8 centímetros, mostra muitos pontos de cada árvore. O sistema nos permite trabalhar em cada planta, de forma que se possa agrupar esses pontos em plantas individuais. Aqui podemos ver que o sistema é capaz de identificar cada árvore, ou no caso da soja, cada planta do campo. A cada uma dessas plantas individuais é atribuída uma matriz de informação que fornece todas as informações de cada planta. Isso nos permite trabalhar no nível da planta, mas também é possível adicionar as zonas com precisão. Agora voltamos ao exemplo anterior do campo de soja, que pode ser acessado a partir da conta de demonstração. No caso deste campo, processamos a informação precisa de cada planta individual e podemos criar mapas de zona que ajudam o agricultor a aplicar esses dados no trabalho de campo. Aqui, vemos o mapa do vigor por taxa fotossintética. A cor azul é uma taxa fotossintética alta, a cor verde é média e a cor vermelha é baixa. Como as informações de cada zona são adicionadas às informações das plantas reais, o resultado é muito mais preciso do que os valores calculados da área sem saber exatamente o que acontece nela, como fazem nossos concorrentes. O que nos diferencia? À medida em que usamos inteligência artificial em cada planta, combinamos informações não apenas do drone ou satélite, mas também informações analíticas, dados meteorológicos e dados dos produtores. O que isso significa em referência do nitrogênio, fósforo ou potássio? Aqui temos mapas de nitrogênio e fósforo com uma precisão de 90%. Para se ter uma ideia, em 1 hectare de soja existem aproximadamente 250 mil plantas. Se considerarmos 100 hectares, estamos falando de 25 milhões de plantas. Nosso sistema analisa informações detalhadas de cada uma dessas 25 milhões de plantas, que podem então ser extrapoladas e aplicadas de diferentes maneiras. Podemos ver as informações tanto no visualizador como baixá-las no formato PDF. Por exemplo, agora, ao levarmos em conta o fósforo, podemos baixar um PDF com todas as informações detalhadas. Vemos o conteúdo foliar do fósforo de cada planta e a média por talhão, que neste caso é 2,39. Isso pode ser gerado em cada uma das camadas, nitrogênio, fósforo e potássio. Também podemos observar o estresse hídrico e fornecemos mapas de alerta. Um mapa de alerta nos permite ver as anomalias do campo onde pode ocorrer possíveis doenças ou pragas. A cor verde significa que tudo está bem e as áreas vermelhas são as que atualmente apresentam problemas. Isso é criado pela aplicação de uma condicional tríplice. Se tivermos uma planta com taxa fotossintética baixa e não é um problema nutricional e não parece afetada por estresse hídrico, então marcamos como alerta. Desta forma, podemos identificar onde existem áreas de ervas daninhas e pragas e podem ser aplicados remédios para combatê-las. Além disso, pode-se baixar um arquivo Shape que pode ser colocado diretamente em máquinas agrícolas inteligentes. Mais tarde, vamos ver um exemplo sobre isso. Para a estimativa de vendas, proporcionamos dados de estimativas de produção. A estimativa de produção que proporcionamos por cada planta nos dá uma estimativa de rendimento e uma estimativa por setor. Neste caso, levamos em conta a estimativa de produção neste campo de soja. O rendimento esperado é de 3.000 quilos por hectare. Podemos fazer esta estimativa 40 dias antes da colheita. Portanto, nossos clientes recebem informações de vital importância com 40 dias de antecipação, o que lhes permite comprar ou vender o produto com antecedência e gerar a logística da colheita em termos de caminhões de transporte, pessoal, containers, se forem exportar o produto. Nós também estimamos com precisão o conteúdo de proteína. Esta funcionalidade é verdadeiramente inovadora e nenhum concorrente conta com ela.
É importante colher o peso máximo possível com o maior teor de proteína, porque no final, o comerciante que compra a soja compra pelo conteúdo de proteína que ela contém. Essa camada nos permite estimar e maximizar o teor de proteína de cada planta, bem como a média desse campo ou setor. Isso significa que é possível colher cada setor de forma ideal, de acordo com o teor médio de proteína. Porque se as culturas de diferentes colheitas, com diferentes porcentagens de proteína, forem misturadas em um caminhão, a qualidade é alterada e é possível que a remessa não atinja o nível exigido para a exportação. Nossa precisão de exatidão para essas camadas preditivas está acima de 90% de precisão. Essas funções são únicas porque nenhum outro concorrente é capaz de cobrir esse tipo de informação e fornecer dados confiáveis. Outra diferença importante em nosso sistema é que ele não apenas fornece informações analíticas, mas também as transforma em recomendações que podem ser aplicadas diretamente no campo. Por exemplo, o fertilizante é aplicado 2 vezes durante a temporada. Um fertilizante de base e uma correção. Neste caso, é feita uma correção no meio da temporada. Neste exemplo, em 5 de julho. A ferramenta permitirá o seguinte raciocínio. Bem, vou aplicar 0 kg de nitrogênio, 40 kg de fósforo e 40 kg de potássio nesse campo. Pode-se definir a data em que deseja fazê-lo. Hoje é 5 de julho, o que seria o dia para fazê-lo, mas também poderíamos estabelecer para ser feito no dia 6. O que o sistema faz é gerar um mapa de recomendações que pode ser baixado no trator. Já que existe a possibilidade de baixar um arquivo tipo shape, como foi dito antes, que diz ao trator exatamente como aplicar o produto em todo o campo com precisão milimétrica. Neste caso, podemos observar nos resultados que o campo é muito homogêneo e que calculou uma dose ideal. Agora, o agricultor pode aplicar o produto no campo, por exemplo, com uma aplicação igualmente rica em fósforo. Uma aplicação semelhante ocorrerá no início da temporada antes do plantio. Essa seria, por exemplo, uma base de fertilizantes antes da semeadura, com 0 kg de nitrogênio, 100 kg de fósforo e 100 kg de potássio. Esses níveis são mais altos porque são aplicados antes do plantio. O agricultor deve incorporar no programa a data da última colheita neste campo. Se a nossa ferramenta tiver sido usada na temporada anterior para fertilizar, pode-se calcular o fertilizante base recomendado para a próxima temporada. Por exemplo, o agricultor poderia reduzir a dose de fertilizante em aproximadamente 20% em 68,7 hectares. Em 22,4 hectares, a dose original deveria ser aplicada e em 4,3 hectares seria necessário aumentar a dose. Com a nossa ferramenta, poderíamos realizar uma fertilização ideal antes do plantio, a ocasião mais onerosa. E mais tarde, durante a temporada, é possível fazer correções. Neste caso, o sistema recomenda que se aplique uma dose de correção no momento. Este produtor em particular usou nossa recomendação para fazer uma correção de fósforo entre 5 e 10 de julho. Percebendo a evolução ao longo do tempo, nosso sistema permite que o produtor verifique se o aplicativo serviu para os seus propósitos. Já notamos que o NDVI não varia muito, bem como o nitrogênio, como é normal no caso da soja. Nosso agricultor aplicou uma correção de fertilizante de fósforo foliar. E se olharmos para os mapas de fósforo, podemos verificar que no momento em que o fertilizante adicional foi aplicado, aquela era a condição do campo. E 5 dias depois de aplicar a correção, uma grande mudança ocorreu, devido à aplicação ter sido feita corretamente. O sistema Layers da EMAVE permite aos agricultores ver as mudanças após cada tratamento. Normalmente teria de esperar até o final da colheita para ver as alterações. Graças ao Layers, pode-se ver diretamente os resultados de tudo que é feito no campo depois de 5 dias ou uma semana, dependendo da cultura. Layers permite aos agricultores poupar dinheiro nos tratamentos. Neste caso, foi possível economizar até 10% em fertilizante base, mesmo com a dose incorreta. E o benefício não é apenas no momento da aplicação. Mais tarde, o agricultor poderá avaliar a eficácia da aplicação e, se necessário, fazer correções adicionais. Vamos mostrar um exemplo diferente em outro de nossos clientes. Um cliente nosso que cultiva soja no Brasil, região do Mato Grosso. Eles contrataram nossos serviços em uma área de 5.000 hectares e estão usando todas as camadas apresentadas anteriormente. O cliente pode baixar informações do tipo Shape para o uso em sua frota de tratores John Deere. Na sequência, procuramos o cultivo.
Selecionamos um talhão e baixamos o shape. O arquivo baixado pode ser executado diretamente no trator. Para tarefas gerais de gestão do cultivo, o Layers permite que os agricultores vejam um resumo de todos os campos. Se voltarmos aqui e observarmos todos os campos, o sistema nos permitirá baixar um arquivo Excel com um resumo da fotossíntese, variabilidade, média de nitrogênio, fósforo, estresse hídrico e o mapa de alertas de todos os campos. Isso permite comparar os campos e ver quais os talhões estão em pior estado. Neste exemplo, toda a fotossíntese é bastante alta, exceto os gráficos 4 e 12, onde é baixa. Podemos ver exatamente qual é a variabilidade média, onde estão as máximas e em que talhões. Também podemos observar o estresse hídrico, o nitrogênio foliar e a média de fósforo, que no exemplo da soja é o nutriente mais importante, porque é o que fixa a proteína nela. Vemos que o agricultor, que sempre usa um tratamento variável, está fazendo um ótimo trabalho, pois o seu campo já está altamente tecnificado. Também podemos ver o nível de estresse hídrico em todos os talhões e o nível de alerta em cada um. Essa ferramenta não apenas permite que os agricultores enxerguem a visão geral e entendam em que ponto devem se concentrar, mas também permite uma estimativa média de cada talhão para o seu nível de desempenho e qualidade. Um mês e meio ou 2 antes da colheita, o sistema fornecerá uma estimativa da média do rendimento com uma precisão de mais de 90%. Também é o caso da proteína de soja. Os níveis de proteína de soja podem ser estimados separadamente para cada talhão. Isso é revolucionário, porque permite que os produtores colham com qualidade. Neste caso, o agricultor deverá colher os lotes 58A, 59B, etc. ao mesmo tempo, porque eles têm os mesmos níveis de proteína. Desta forma, os agricultores aumentam seus benefícios porque a soja com mais teor de proteína vale mais. Isso dá uma ideia de como funciona o Layers. Temos uma visão geral de todos os talhões que monitoramos a cada 5 dias via satélite, o que nos permite observar as mudanças dia a dia. Com os drones, podemos calibrar o sistema, o que oferece uma precisão que os sistemas com apenas dados de satélite não possuem. E, por último, fornecemos estimativas precisas do desempenho precoce com exatidão, e é possível mostrar o conteúdo de proteínas de todos os talhões.